capítulo 7, verso 29, 30 e 31 de 1 Coríntios. Diz assim a palavra de Deus: Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Amém? Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar aqui com meus irmãos, neste lugar, nesta igreja. E mais uma vez, rogamos que o Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que nos ilumina, aquele que fala conosco, que Ele venha abrir os olhos do nosso entendimento, alcançar o coração de cada um de nós. O máximo, Senhor, que este pregador pode fazer é esclarecer, explicar e alcançar a mente, o intelecto. Mas quem alcança o coração, quem vai lá dentro, na alma, é o Espírito Santo do Senhor. Por isso eu te peço, alcance a nossa alma, alcance o nosso coração e glorifique o Teu nome nesta manhã, edificando assim a vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, normalmente quando eu vou ministrar, seja qual for o texto bíblico, eu gosto de situar um pouquinho, gastar um tempinho, tentando explicar um pouco do que nós chamamos de contexto histórico, contexto cultural, porque eu acredito que fica mais fácil de nós termos uma compreensão mais clara do que o autor sagrado quis dizer. Então eu queria trazer só algumas informações introdutórias sobre a igreja de Corinto e a carta de Paulo aos Coríntios. Primeiro, nós estamos lidando com aquela que nós podemos dizer que é a igreja mais complicada do Novo Testamento. Nós estamos lidando com aquela que nós consideramos ser a mais trabalhosa igreja do Novo Testamento. Para plantar essa igreja, o apóstolo Paulo ficou na cidade de Corinto, depois você lê isso em Atos 18, mas ele ficou cerca de 1 ano e 6 meses, dando a vida para plantar uma igreja, doutrinar uma igreja, discipular uma igreja, estabelecer liderança nessa igreja. Mas, meus irmãos, tempos depois, Paulo recebeu algumas informações não muito boas. Quando você lê o primeiro capítulo dessa carta, você vai ver que vai se falar de uma família ou uma casa que incluía as pessoas da família e os serviçais da casa de Cloé. Não sei se você já leu isso lá. A gente costuma brincar dizendo graças a Deus pelos fofoqueiros da casa de Cloé. Estou brincando, irmãos. Porque eles chegaram para Paulo e levaram até Paulo algumas informações. Paulo, aquela igreja, a situação está complicada. Aquela igreja que você dedicou a sua vida, você investiu nela, a situação está muito difícil. Primeiro que ela é uma igreja cheia de partidarismo. Lá tem o seu grupo, aqueles que gostam mais de você e que te defendem. Lá tem o grupo de Apolo, que gosta mais do pregador poderoso, eloquente, que sabe falar bonito. E lá tem o grupo mais radicalizado, que é o grupo de Pedro, que gosta de uma rédea mais curta e de um evangelho mais radical. E lá tem o grupo mais espiritual da igreja, que se acha melhor que todos, que diz que nem é de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas, mas é de Cristo. Então a igreja está dividida. Paulo, as informações não são boas. Capítulo 5.
tem um homem dentro da própria igreja que está se relacionando com a esposa do próprio pai. E ninguém está fazendo nada. E se sentem ainda orgulhosos por isso. Capítulo 6. Paulo, a coisa lá está séria. Os irmãos têm demandas judiciais e estão levando os outros para processarem, para serem julgados perante juízes ímpios. E aí a coisa lá não está boa. E a partir do capítulo 7, o apóstolo Paulo responde a algumas perguntas. Essas primeiras informações, quem levou foram os irmãos da casa de Cloé. Mas do capítulo 7 para frente, eu queria chamar a sua atenção. No versículo de número 1, Paulo vai começar dizendo: quanto ao que me escreveste. Ou seja, lá no capítulo 16, finalzinho da carta, você vai encontrar uma equipe da igreja, o que nós vamos chamar aqui de uma comitiva, de 3 irmãos, que levaram para o apóstolo Paulo uma carta com algumas perguntas. E nós vamos nessa manhã nos concentrar nesse capítulo 7, porque nesse capítulo 7, qual foi a pergunta que enviaram para Paulo? A pergunta era basicamente essa: Paulo, para fins de dedicação ao reino de Deus, de envolvimento com a obra, é melhor casar ou ficar solteiro? E mais, aquelas irmãs que se converteram e que o marido não era crente, elas devem permanecer com esses maridos ou elas devem deixar esses maridos? E os homens que se converteram, que as mulheres não eram crentes, eram pagãs, então elas devem permanecer com essas esposas, eles devem permanecer com essas esposas ou não? E Paulo precisou responder. Quem já leu o capítulo 7 vai lembrar que Paulo defendia uma tese. Qual era a tese no versículo de número 1? Bom seria que o homem não tocasse mulher. No versículo de número 8 e 9, Paulo segue com a sua tese dizendo: e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem como? No estado em que se encontram, porque no estado em que eu vivo, ou seja, que não se casem. Mas, como nem todos receberam de Deus esse dom, é melhor casar do que viver abrasado. Então Paulo já deu uma resposta, deixando claro que o estado de solteiro para fins de dedicação à obra de Deus era mais adequado, mas nem todos receberam de Deus esse chamado, por isso não encarasse essa situação se não tivesse certeza que Deus tinha essa vocação. Se não tem, então casa. E com relação àquelas casados que o marido ou a esposa não era crente, o que fazer? Verso de número 10, qual era a tese de Paulo? Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do... Ou seja, não vem para a igreja com esse papo de dizer que vai desfazer o casamento porque a esposa não é crente. Nem vem com esse papo de dizer que vai desfazer o casamento porque o marido não é crente. Continua, porque o marido incrédulo é santificado pela esposa crente e a esposa incrédula é santificada pelo marido crente, ponto final. Permaneçam casados, porque casamento é o ideal do Senhor, é a proposta do Senhor, é o mandamento do Senhor. Então, diante desse contexto, o apóstolo insere a seguinte questão: o estado de solteiro é a tese, é um estado mais viável, mais adequado para uma melhor dedicação à obra de Deus. Mas ele parou aí? Não. O que ele diz no verso 29? No verso de número 29, ele vai dizer de forma muito clara: isto, porém, vos digo, irmãos. Veja que nessa discussão sobre casamento, sobre celibato, casa, não casa, fica solteiro ou fica casado, de repente Paulo insere algo inesperado na nossa lógica. E o que ele inseriu de inesperado?
Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo o quê? O tempo se abrevia, ou seja, a volta do Senhor está próxima. A chegada do reino é iminente. A qualquer momento esse reino pode vir na pessoa de Jesus. Então, o tempo do encerramento de tudo se abrevia. E agora, irmãos, a partir dessa informação, Paulo vai agora ampliar a discussão para as outras áreas da vida que não tem a ver com relacionamento conjugal. E quais são essas outras áreas? É o que nós veremos aqui. Mas o ponto que eu quero destacar aqui no verso 29 é que o apóstolo Paulo vai deixar claro, por favor, grave isso no seu coração. Toda a vida cristã deve ser vivida à luz da expectativa do fim. Você pode repetir isso? Toda a vida cristã, vamos lá? Deve ser vivida à luz da expectativa do fim. Não somente o casamento, não somente os relacionamentos, mas toda a vida cristã, ela precisa ser vivida à luz da expectativa do fim. Por isso que eu quero chamar sua atenção para o verso 29. Por favor, acompanhe aí. Paulo diz: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. E agora, o que importa? O que interessa? É que não somente os casados sejam como se não o fossem. Parece estranho essa declaração. Mas o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que à luz da expectativa do fim, ele está dizendo para os casados: não se deixem consumir, não se deixem absolver pelas preocupações domésticas e familiares. Quando ele diz aqui que não somente os casados sejam como não fosse, aparentemente nós temos uma declaração estranha. Será que Paulo está querendo estimular ou incentivar os casados a terem uma vida conjugal irresponsável? Certamente não. Será que Paulo está dizendo que um homem casado ou uma mulher casada devem viver como se fossem solteiros? Será que o apóstolo Paulo está incentivando a uma irresponsabilidade na relação familiar? Obviamente que não, irmãos. Por quê? Porque quando você lê as outras cartas de Paulo, você vai ver o interesse de Paulo numa relação conjugal saudável. Por exemplo, Efésios 5, Paulo vai tratar muito bem do papel da mulher, do papel do marido, do papel dos pais, do papel dos filhos. Então Paulo sempre se preocupou com um relacionamento familiar saudável. Então qual é a questão quando ele diz: o tempo se abrevia, portanto os casados vivam como se não fossem? O que ele está dizendo é que o casamento, as relações familiares, trazem consigo preocupações, ansiedades muito próprias, muito peculiares, muito específicas de quem é casado. Então o que ele está querendo dizer é que os cristãos, o marido, a mulher crente, os filhos, os pais, não devem se deixar consumir pelas preocupações domésticas e familiares, a ponto de dizer que não tem tempo para Deus, para o seu reino e para a sua obra. Eu vou tentar deixar isso claro numa parábola de Jesus, lá em Lucas capítulo 24, ou capítulo 14, a parábola do grande banquete. Vocês devem lembrar? Especificamente o versículo 20, onde há um convite e o banquete está preparado. Vocês lembram qual foi a desculpa do primeiro convidado para não ir? Melhor, do terceiro convidado para não ir para a festa, para o banquete?
Qual foi o primeiro? Casei-me. Por isso, diga para ele que eu não posso ir e me der por justificado. Ora, foi alguém que apresentou como desculpa, e desculpa injustificada, o fato de que não poderia participar no banquete porque havia se casado. Irmãos, o que impediria aquele homem de participar se ele havia casado? O que atrapalhou? Nada. Ele poderia levar a... E se ele não pudesse levar a esposa, lembre que eram cidades, eram aldeias pequenas, ele poderia, óbvio, se ausentar por algumas poucas horas, ir lá e depois voltar para casa. Mas Jesus colocou de propósito um homem, dando a justificativa que ele não podia participar no banquete, porque ele havia se casado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Meu irmão casado, o seu casamento não é um empecilho, não é um estorvo para você não se dedicar a Deus e à sua obra e ao seu reino. O que Paulo está dizendo para nós aqui é que o nosso casamento e as nossas relações familiares não deve ser apresentado como um fator complicador para que eu não me envolva com as coisas de Deus. Muito pelo contrário, o tempo se abrevia. Coloque o seu casamento a serviço do reino de Deus e da glória de Deus. O tempo se abrevia. Coloque a sua família e o seu relacionamento conjugal a serviço do reino. Então o seu casamento não pode ser apresentado como uma desculpa ou um fator complicador. Venham ambos e ambos participem das coisas de Deus. Ambos se coloquem a serviço de Deus e transforme o seu casamento em algo que vai glorificar a Deus na sua família, na sua vizinhança e aqui na sua igreja. Então o tempo se abrevia. Não se deixem consumir, não se deixem absorver pelas preocupações domésticas e familiares. Os seus filhos, infelizmente nós vivemos numa sociedade que desestimula o ter filhos, numa sociedade que apenas destaca o ter filho como algo que é ruim. Mas nunca se esqueçam que a palavra de Deus, a perspectiva da palavra de Deus é que filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é o seu galardão. Nós não podemos perder a perspectiva de que filhos, apesar de todos os desafios, mas são bênção do Senhor na nossa vida. E eles nunca devem carregar o peso de nós dizermos para eles que não dá para fazer as coisas de Deus ou para se envolver por causa deles. Muito pelo contrário, eles podem ser envolvidos em tudo isso e estarem a serviço de Deus. Então essa é a primeira coisa. Os que são casados sejam como se não fossem. Mas, se você observar ainda no versículo de número 30, agora no versículo 30, Paulo vai sair desse assunto casamento e ele vai entrar numa outra coisa. À luz da expectativa do fim, verso 30, os que choram, seja como se não chorassem. Ora, o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? O que ele está querendo dizer é mais ou menos isso. Olha, gente, o tempo se abrevia. Isso aqui está para acabar. Então, os que choram, sejam como se não chorassem. Ou seja, ele está dizendo, não se deixem absorver, não se deixem consumir pelas tristezas e angústias da vida. Irmãos, nenhum de nós está isento ou imune a tristezas e angústias. Aquela propaganda que você ouve por aí, pare de sofrer,
enganosa. E quem aqui já se converteu tem poucos meses, e aqueles que já têm muitos anos, eu acho que já descobriram na prática que não tem como parar de sofrer. Porque o sofrimento, por causa da entrada do pecado, faz parte da existência do ser humano. Então, quando Paulo disse, o tempo se abrevia, os que choram, seja como se não chorassem, ele por acaso está pedindo para você fingir que tudo vai bem? Eu fui criado num contexto inicial evangélico, eu me converti aos 16, onde a perspectiva que passaram para mim era que o crente tem que ser alguém que deve andar sempre sorrindo de cabeça erguida. E aí, eu fui descobrindo que tem dias que não dá muito para sorrir. Eu fui descobrindo na prática que crente também é gente. Eu fui descobrindo na prática que o Espírito Santo em mim não me desumaniza. A presença de Deus em nós não nos desumaniza. Nós continuamos sendo humanos. Então, por acaso, quando Paulo disse, os que choram, seja como se não chorassem, será que ele estava pedindo para o cristão viver como um estoico? Viver como um estoico é aceitar o sofrimento e meio que dizer, olha, não estou sentindo nada. Está doendo não? Não. Mas e o que você está passando? Não, isso aí é bobagem, não estou sentindo nada. Irmãos, cristão não é estoico. Quando Paulo diz os que choram, seja como se não chorassem, ele não estava pedindo para o cristão também ser um masoquista. Que é, nossa, que coisa maravilhosa, eu estou sofrendo. Ele não está pedindo para o cristão ser um masoquista, nem tampouco um estoico. Mas o que Paulo está pedindo é que apenas nós que aqui estamos numa peregrinação, caminhando em direção a Canaã celestial, nós precisamos encarar tudo isso como cristão. Pastor, e como é que um cristão encara isso? Primeiro, deixa eu deixar algumas coisas claras. Quando Paulo disse, os que choram, seja como se não chorassem, ele sabia, irmãos, do potencial paralisador que os sofrimentos e angústias têm. Eu tenho certeza dos que aqui estão, nenhum de nós tem prazer nenhum, vamos dizer assim, em receber uma ligação com uma má notícia. Alguém tem prazer nisso? Eu não tenho. Eu tenho certeza que nenhum de nós gostaria de sentar à frente de um médico com os seus exames e receber um diagnóstico sombrio de uma enfermidade crônica e muitas vezes incurável. Alguém aqui tem prazer em ouvir um negócio desse? Não. Eu tenho certeza que nenhum de nós gostaria de chegar na empresa e pedirem para a gente passar num setor onde nós vamos receber a notícia que vamos entrar em aviso prévio e vamos perder o emprego. Alguém aqui gostaria de ouvir um negócio desse? Eu também não. Principalmente quem tem que colocar o alimento na mesa porque tem filho. Ou seja, o sofrimento e as angústias da vida, elas têm um potencial paralisador na caminhada cristã. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós? Olha, gente, o tempo se abrevia. Então os que choram, seja como se não chorassem. Como é que um cristão que enfrenta sofrimento e chora nessa vida, vive como se não chorasse? Sabe o que Paulo está pedindo para nós vivermos, irmãos? É vivermos na perspectiva do eterno. Pastor, o que é viver na perspectiva do eterno? Viver na perspectiva do eterno é viver o que Paulo disse em Romanos 8:18. Eu tenho por certo, disse Paulo, que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Viver na perspectiva do eterno é eu peregrinar nesta vida, experimentando como qualquer ser humano e como qualquer cristão os sofrimentos da caminhada, mas olhando lá para frente, entendendo que tudo o que eu estou passando, que me causa dor e tristeza, não pode se comparar com aquilo que Deus tem preparado para mim lá no final. Isso é viver na perspectiva do eterno. Viver na perspectiva do eterno é saber que nós estamos vivendo nesse mundo mau e perverso, mas Apocalipse termina João dizendo: eis que eu vi um novo céu e uma nova terra. Eu vi a cidade santa descendo do céu como uma noiva adornada para o seu noivo. E eu ouvi uma voz que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele será o seu Deus e eles serão o seu povo. E não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, porque Ele enxugará. Não haverá mais luto, não haverá mais pranto e não haverá mais dor. Isso é viver na perspectiva do eterno. É eu saber, como diz a canção do Marcos Almeida, que toda dor é por enquanto. Como assim, pastor? Nenhuma dor vai durar para sempre. Primeiro, enquanto aqui estamos sofrendo, nós não estamos como filhos sem pai. O Senhor deixou claro: não vos deixarei órfãos, mas eu mandarei para vocês o Consolador. Nenhum de nós nessa caminhada pode pensar ou agir como se fosse um órfão. Não, meu irmão e minha irmã. Diante dos sofrimentos e das lutas da vida, nós temos alguém com quem nós podemos compartilhar e podemos receber dele poder, graça, consolo e encorajamento para a nossa caminhada. Nós temos o Consolador. Portanto, disse Paulo: está difícil para você? Você está chorando, angústias e tristezas da caminhada? Então, o tempo está terminando. Isso aqui está acabando. Então, os que choram, seja como se não chorassem. Não se deixe absorver pelas tristezas e angústias da vida. Mas qual é a terceira orientação de Paulo? Ainda no verso 30. À luz da expectativa do fim, ele diz o quê? Os que choram, seja como se não chorassem. E os que se alegram? Como o quê? Parece que Paulo bugou aqui, né? Como assim? Os que choram como se não chorassem e os que se alegram como não? Então, eu disse para vocês que a orientação de Paulo, primeiro, é não se deixem consumir pelas tristezas e angústias da vida. Mas a terceira é que não se deixem consumir ou absorver pelas alegrias e confortos da vida. É uma declaração surpreendente, porque nós achamos que somente as tristezas e angústias é que tem esse potencial de nos paralisar. Mas sabe o que é que Paulo sabia, irmãos? Que as alegrias e confortos também têm um potencial de nos paralisar ou de nos levar ao comodismo. Talvez a melhor maneira de nós entendermos isso aqui é nós lembrarmos do episódio dos 10 leprosos. Vocês lembram? 10 homens leprosos. Vocês sabem que a lepra, primeiro, era uma doença incurável. O cara sabia que ia morrer lentamente apodrecendo. Segundo, ele era colocado para fora do convívio familiar e social. Ele tinha que viver afastado de qualquer convivência, porque era uma doença contagiosa. A única perspectiva que um leproso tinha era de morrer. E pior, lentamente. Quando esses 10 homens viram Jesus, eles clamaram. E qual foi o clamor? Jesus,
filho de Davi, tenha compaixão de nós. Pararam de longe. O que é que vocês querem? Nós queremos ser limpos. Sejam limpos. Vão se mostrar aos sacerdotes, e eles foram no percurso. O que é que eles perceberam? Estavam limpos. Percebendo isso, 9 prosseguiram no percurso. Mas um voltou para agradecer. O que foi que impressionou Jesus? Algumas coisas. Primeiro, que só um voltou. E segundo, que esse único que voltou nem era do povo judeu, era samaritano. Irmãos, o que Jesus está deixando claro para nós aqui é que, infelizmente, enquanto leprosos, carentes de um milagre, eles estavam clamando ao Senhor. Depois que foram alvos do milagre, eles não voltaram mais para agradecer ao Senhor, porque não sentiram mais necessidade do Senhor. Escute o que eu estou lhe dizendo aqui. As alegrias e confortos da vida também têm um potencial de dificultar e atrapalhar a nossa caminhada. Quantas e quantas pessoas que estão enfrentando lutas no contexto familiar, com filho, com esposo ou com esposa, vem para a igreja, pede oração, ora de madrugada, se levanta, jejuma, busca, porque está em crise, está em luta, e entende que o caminho da vitória é esse. Mas no dia que obtém essa vitória, no máximo, vem agradecer e já não ora mais como antes, já não busca mais como antes, já não jejua mais como antes, já não depende de Deus mais como antes. Por quê? Porque agora está usufruindo um tempo de bonança. Paulo sabia que em tempos de alegrias e confortos, nós somos tentados apenas a usufruir desse momento. Em tempos de alegrias e confortos, nós somos tentados a baixar a guarda. Em tempos de alegria e conforto, nós somos tentados a buscar menos, a orar menos, a nos consagrar menos, a fazer menos as coisas de Deus. Por quê? Porque nós estamos usufruindo das alegrias e confortos da vida. Então Paulo está dizendo, por favor, o tempo está terminando, o tempo se abrevia. Então, se você está usufruindo bênçãos e benefícios do Senhor, tenha cuidado, não se acomode, não apenas viva o usufruto dessas bênçãos e benefícios, muito pelo contrário, dedique-se mais, envolva-se mais, busque mais, nem que seja como uma expressão de gratidão ao que o Senhor tem feito pela sua vida. Então, os que se alegram, seja como se não se alegrassem. Por quê? Porque o tempo está acabando. Mas ele prossegue. Se você olhar para o verso de número 30, ainda no verso de número 30, ele vai entrar agora no outro lado. E vai dizer o seguinte: olha, gente, o tempo se abrevia. Os que choram, como se não chorassem, os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem. Sabe o que é isso? Ele está dizendo, olha, tenha cuidado. O tempo está acabando. Então, não façam do ter, não façam do adquirir a obsessão da vida de vocês. Os que compram, como se nada possuíssem. Irmãos, eu preciso deixar claro alguma coisa aqui. O apóstolo Paulo não está proibindo o cristão de comprar, que fique claro. Ele não disse os que compram parem de comprar, foi isso que ele falou? Ele falou que os que compram, os que adquirem e conquistam bens devem parar de conquistar e adquirir? Foi isso que ele disse? Não, ele disse que os que compram, eu vou até acrescentar um pouquinho, pode continuar comprando, não tem problema não. Agora vivam como se nada possuíssem. Ou seja, possuam bens,
mas não sejam possuídos pelos bens. Entende a diferença? Possuam coisas, mas não façam dessas coisas a obsessão da vida de vocês. O tempo se abrevia. Então, o que Paulo está destacando, irmãos, é que o ter, o comprar, o adquirir, o conquistar, não é proibido para um cristão. Não é proibido. Mas ele pode se tornar um fator complicador para a dedicação a Deus e ao seu reino. Aqui eu quero ser muito claro. Nós vivemos numa sociedade obcecada pelo ter. Nós vivemos numa sociedade, mais especificamente vocês que vivem no estado mais rico do país, no estado mais próspero dessa nação é São Paulo. Mas todos nós vivemos essa tentação. A tentação, irmãos, de para darmos uma satisfação a essa sociedade, nós enveredamos e mergulhamos de cabeça na busca do ter. Especialmente porque nós estamos numa sociedade que valoriza as pessoas pelos que elas têm e não pelo que elas são. Eu sei que aqui em São Paulo não é diferente da minha região, mas na minha cidade faz muita diferença quando você diz o nome do bairro que você mora. Eu não sei se isso aqui existe em São Paulo, mas na minha cidade tem. Então, na minha cidade, se alguém chega para você e diz, você mora onde? Se for para fazer um cadastro, isso numa determinada loja, isso faz toda a diferença, né? Você mora onde? Aí na minha cidade, se você disser, eu moro na ABB, que é a Associação Atlética Banco do Brasil. Eu moro na ABB, na minha cidade. É o bairro que, quando começou, era o bairro dos grandes empresários, era o bairro dos médicos da cidade, era o bairro só da elite. Então, as casas são enormes, são grandes lotes, muros altos. Então, morar na ABB, dizer que mora na ABB é sinal de status. Agora, se você estiver fazendo um cadastro e alguém te perguntar, você mora onde? Aí você, rua tal, bairro, baixa renda. Pastor, tem esse bairro lá? Tem. Na minha cidade tem a ABB e na minha cidade tem um bairro por nome baixa renda. E ainda tem um outro bairro chamado Mutirão. Faz toda a diferença para a sociedade você dizer o bairro e o setor que você mora. Nós vivemos numa sociedade que a marca e o ano do teu carro diz muita coisa para a sociedade. Nós vivemos numa sociedade que a marca da roupa ou do sapato, do calçado que você usa faz muita diferença. E muitas vezes nós somos, como cristãos, tentados a querermos dar uma satisfação à sociedade e mergulhamos de cabeça na busca insaciável pelo ter. E aí não temos mais tempo para a esposa, não temos mais tempo para os filhos, não temos mais tempo nem para nós mesmos. Não temos mais tempo para Deus, não temos mais tempos para a igreja. E quando alguém pergunta, meu irmão, cadê você? Estou muito ocupado. Rapaz, está uma correria louca a minha vida. Eu estou correndo atrás do pão de cada dia. Parece até que ele quer uma padaria inteira dentro da casa dele. Porque ele não tem mais tempo para nada. Quando chega lá mais na frente, 20, 30 anos depois, olha para trás e viu que não teve tempo para aquela mulher que era a mais importante da sua vida, que era sua esposa, não teve tempo para os seus filhos, deu tudo para os filhos, mas privou os filhos da sua presença e do seu caminhar junto. Então Paulo está dizendo, tenha cuidado, você que compra, viva, seja como se nada possuísse. Será que ele sabia do potencial complicador que a obsessão pelo ter tem na vida de um ser humano? Paulo sabia disso. Vocês lembram da parábola de Jesus? Aquela que eu mencionei? O terceiro convidado disse o quê?
casei-me. Mas se você olhar Lucas 14, verso 18 e verso 20, qual foi a desculpa do primeiro convidado? O primeiro convidado em Lucas 14, 18 diz: comprei. Comprei o quê? Comprei um campo e eu não posso ir ver. Irmãos, quem aqui já comprou um terreno sem ver? A não ser que seja uma proposta tipo milionária. Mas normalmente a gente não vai lá para ver o terreno, o local, e depois faz uma proposta financeira. Essa aqui Jesus colocou de propósito para dizer: olha, essa desculpa não faz nenhum, porque ele comprou um campo e tinha que ver, e tinha que ser naquele dia. Ele não poderia ver depois. Primeiro, não se compra um campo sem ver. Segundo, não tinha que ver naquela hora. Era mais uma questão de apresentar uma desculpa para não participar do banquete, que na parábola era símbolo do banquete do reino de Deus. Então esse primeiro convidado alegou que não podia ir porque comprou. E o segundo convidado no verso 19, qual foi a alegação? Qual foi a alegação, irmãos? 19. Qual foi a alegação? Comprei. E eu comprei o quê? Eu comprei 5 juntas de bois. E eu vou o quê? Experimentá-las. Gente, ninguém compra juntas de bois para trabalhar como era naquele período, sem antes ver se os bois estavam saudáveis, se os bois eram fortes o suficientes. Mas Jesus colocou de propósito um comprador, porque esse comprador, na verdade, não queria atender ao convite. Mas o que eu quero destacar, e que Jesus destacou, e que Paulo destacou aqui, é que o ter, o comprar, o adquirir, o conquistar, tem um potencial complicador na caminhada de um cristão. Então ele está dizendo: tenha cuidado, porque o tempo se abrevia. Pastor, como é que eu compro e eu vivo como se nada possuísse? Primeira coisa, entenda que você é um mordomo. Não, pastor, é meu papel passado, está lá a escritura, comprei, documento está no meu nome. Não. Eu e você não temos nada. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele há. Tudo pertence ao Senhor, e Ele nos colocou nesta terra apenas para administrarmos aquilo que Ele nos confiou. Pode ser o muito ou pode ser o pouco, nós somos apenas mordomos. Essa é a maneira de viver a vida cristã. Entender que tudo aquilo que você tem tido condições de comprar, de conquistar, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, é bênção que Deus está colocando na sua mão, não apenas para usufruto egoísta, mas para administrar para a glória dele. Isso é possuir e viver como se nada possuíssem. Entenda que possuir e viver como se nada possuísse é não encher a sua cabeça e o seu tempo com bens e patrimônios a ponto que você não tem tempo para ler a Bíblia, para orar, para visitar alguém, para repartir o que você tem com necessitados, para investir no reino de Deus. Isso é viver na obsessão pela busca do ter. Mas a orientação é: o tempo o quê? O tempo se abrevia. Está encerrando. Então você que compra, pode continuar comprando. Mas administre como bom mordomo do Senhor. Você que compra, pode continuar comprando. Mas use para investir e para a expansão do reino de Deus. Por quê? Porque são esses investimentos que de fato têm valor eterno. E para a gente finalizar, versículo de número 31. Primeiro nós vimos: os casados seja como se não fossem. Ou seja, não se deixe consumir ou absorver pelas preocupações domésticas e familiares. Segundo,
Os que choram, como se não chorassem. Ou seja, não se deixem absorver ou consumir pelas tristezas e angústias da vida. Terceiro, os que se alegram, como se não se deixem consumir ou absorver pelas alegrias e confortos da vida. Quarto, os que compram, como se nada possuíssem. Ou seja, não façam do ter a obsessão da sua vida. E quinto e último, no verso de número 31, os que se utilizam deste mundo, como se dele não usassem. Ele proibiu você de fazer uso deste mundo? Não. Ele está dizendo mais ou menos assim: use, mas não abuse. Faça uso deste mundo que Deus te deu, mas não abuse. Pastor, e qual é o abuso deste mundo? Irmãos, o abuso deste mundo, por exemplo, é a ganância. Quem vive nesse mundo de maneira gananciosa, passando por cima de tudo e de todos para chegar onde quer, passando a perna nos outros para obter o seu cargo ou a sua função almejada, vive de forma gananciosa, avarento, segurando as coisas como se essas coisas pudessem ser seguradas, e não podem ser. O abuso deste mundo é você viver neste mundo em prol deste mundo. E preste atenção nisso. Muitos cristãos vivem neste mundo como se desse mundo o fossem. Muitos cristãos vivem nesse mundo como se aqui fosse a sua morada permanente. Irmãos, por favor, o que eu estou dizendo para vocês, infelizmente assumiu até mesmo um alto posto nos púlpitos de igrejas. Aqui eu vou ser muito claro com vocês e talvez até um pouco rude na colocação, mas em muitas igrejas, Mamon tomou o lugar do crucificado. Mamon tomou lugar no coração de muitos. E muitas vezes Mamon substituiu Deus no coração dos homens por ministrações feitas a partir de púlpitos. Mas Jesus é muito claro: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, não podeis servir a Deus e a Mamon. Então nós precisamos relembrar que o nosso sentimento em relação a este mundo é aquele de 1 João capítulo 2. E se puder projetar, eu quero ler junto com vocês 1 João capítulo 2, verso 15 e 16. Esse é o sentimento que deve inundar o nosso coração. Qual que é? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai. Mas procede de quem? Procede do mundo. Ora, disse João, verso 17: o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Meus irmãos, quando João disse não ameis o mundo, aqui no texto original é presente como está em português, mas a ideia é que esse grupo de cristãos já tinham iniciado um relacionamento de amor com este mundo. E o que João está dizendo é: parem, interrompam esse processo. Meus queridos irmãos, nós devemos fugir
de qualquer tipo de caso de amor com este mundo. Jesus disse de forma clara: eles não são do mundo, como também eu não. Pastor, e aí, o que eu devo fazer? Eu vou lhe dizer. O tempo se abrevia. Então os que vivem nesse mundo, vivam como se dele não usassem. E a melhor maneira de nós vivermos neste mundo como se dele não usassem é cultivando em nossos corações o sentimento dos peregrinos e forasteiros. A Escritura é muito clara quando diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Você sabe o que significa essas duas palavrinhas em termos bem práticos? Um peregrino normalmente era alguém que estava longe da sua pátria, do seu lugar de origem. E um forasteiro normalmente era alguém que estava distante do seu convívio familiar. Quando a palavra de Deus diz que devemos viver como peregrinos e forasteiros, ela está dizendo: aqui não é a nossa verdadeira pátria. E neste mundo, nós não temos a nossa verdadeira família. Então eu quero finalizar contando algo para vocês, que normalmente eu faço isso. Eu sei que só quem entende isso é quem é sertanejo, mas vocês não são, lamento. Eu fui um forasteiro e um peregrino por 12 anos. Vocês ouviram ontem um testemunho. Porque eu sou um sertanejo, de fato, nascido no sertão. Aquela terra seca, que quando chovia a gente tinha condições de plantar milho, plantar feijão. Então eu nasci nesse contexto de roça. E Deus me levou anos depois para ser missionário no estado do Amazonas. Muita água, muita chuva e muita selva. O que não tem na minha região. E ali eu vivi 12 anos da minha vida. E a cada 2 anos nós podíamos tirar férias do campo missionário. Só para os irmãos terem ideia do percurso. Nós saímos da aldeia 100 quilômetros numa estrada de terra para São Gabriel da Cachoeira, que era a cidade mais próxima, à margem esquerda do Rio Negro. Em São Gabriel da Cachoeira, nós pegávamos um barco, descendo o Rio Negro. Dependendo da época do ano, essa viagem de São Gabriel a Manaus durava de 3 a 4 dias no Rio Negro. Chegando em Manaus, a maneira mais barata era pegar um voo, 2 horas e 50 minutos até Brasília. E chegando em Brasília, nós pegávamos um ônibus e rodávamos 38 horas até a minha cidade. Vocês já ficaram cansados, né? Só indo no percurso. Mas vocês sabem qual era o melhor momento dessa viagem? Vocês podem dizer, na hora que eu chegava em casa. Não. O melhor momento dessa viagem era quando eu chegava ali numa cidade chamada Juazeiro da Bahia, atravessava a ponte para a cidade chamada Petrolina. Daquela música lá que Juazeiro, Petrolina e tal. Você atravessava a ponte, então você passava da Bahia para o estado de Pernambuco. E eu sou de onde mesmo? Quando nós atravessávamos aquela ponte, a sensação que eu tinha era: eu estou voltando para casa. E naquele tempo, irmãos, os ônibus, você podia abrir a janela que não tinha ar-condicionado. E quando nós começávamos a fazer aquele percurso Petrolina até Serra Talhada, 365 quilômetros de ônibus,
que era naquele período que tinha chovido um pouco, eu abri a janela do ônibus, só para sentir o cheiro de duas coisas que aqui não tem. Chama-se marmeleiro e alecrim. Só na nossa região tem. Quem cresceu como eu no contexto de sertão, o cheiro do marmeleiro é algo impregnado, porque quando tinha chuva, o marmeleiro rapidinho ele voltava a brotar e exalava aquele cheiro forte da mata. E o alecrim, que era algo que a gente até utilizava, as mulheres utilizavam para fazer tipo vassoura, para varrer a frente das casas lá no interior. E quando eu abria aquela porta, aquela janela que entrava no ônibus, aquele cheiro do marmeleiro e do alecrim, vocês acham que a minha mente ia para onde? A minha infância. E eu tinha certeza que eu estava voltando para casa, e que dentro em breve eu abraçaria meu pai e minha mãe. Esse é o sentimento do peregrino e do forasteiro. O sentimento do peregrino e forasteiro, irmãos, é corpo aqui, mas o coração lá. Eu estava com o corpo no Amazonas, mas o meu coração nunca saiu do estado de Pernambuco, nunca saiu de Serra Talhada, porque ali era o meu lugar. Nós precisamos, irmãos, voltar a sentir o cheiro do céu. De sentir aquela vontade de dizer: eu estou voltando para minha verdadeira pátria, e eu estou voltando para o meu verdadeiro lar, porque lá é a minha verdadeira família, lá eu estarei para sempre, não só na minha verdadeira pátria, mas eu já estarei na presença do meu Pai. Meu irmão e minha irmã, Paulo está dizendo: o tempo se abrevia. Se você usa desse mundo, viva como se dele você não utilizasse, porque eu e você não somos daqui, nós somos da pátria celestial. E Paulo diz no finalzinho do verso 31 o quê? Por que os que se utilizam deste mundo vivam como se dele não utilizasse? O que é que ele diz no finalzinho? Ele dá a razão para isso. Paulo está dizendo: olha, não se agarre a isso aqui não, porque isso aqui é só o quê? Aparência. Isso aqui que você está com seu coração focado, isso aqui é ilusório. Isso aqui é passageiro, é transitório. Meu irmão, eu vou lhe dizer algo, não é para lhe desencantar não, é para gerar em você perspectiva do eterno. Nunca se esqueça disso. Nada neste mundo é consistente. Nada nesse mundo é verdadeiramente sólido. Nada neste mundo é estável. Você diz: alcancei agora a estabilidade, pastor. Amém. Você estudou, você alcançou estabilidade financeira, mas nunca se esqueça: verdadeira estabilidade tem quem está em Jesus de Nazaré. Nele nós temos segurança aqui e nós temos segurança para toda a eternidade. Então ele diz: olha, não se agarre a isso aqui, porque isso aqui não é permanente. Isso aqui não é eterno. Meus irmãos, que nessa manhã o Espírito Santo do Senhor possa encontrar esse lugar no nosso coração. E que nós possamos voltar para casa. Não desanimados, muito pelo contrário, encorajados. A amar mais ao Senhor, a se dedicar mais ao Senhor, a gastar mais tempo com o Senhor, a gastar a vida na obra do Senhor, a dedicar-se mais à nossa família, aos nossos filhos. O maior legado que você pode deixar para os seus filhos é o conhecimento de Deus.
Pastor, mas eu queria deixar para ele um grande patrimônio. Não tem problema, pode deixar um grande patrimônio para os seus filhos, mas deixar grande patrimônio sem deixar o conhecimento de Deus, você está deixando nada. Então volte daqui nessa manhã encorajado a dizer: não, eu vou deixar o maior legado que eu posso para os meus filhos, que é o conhecimento de Deus, porque isso aí ninguém pode tirar deles, porque isso tem valor eterno. Você possa voltar para casa dizendo: Senhor, me ajude, me dê um coração para que eu viva na perspectiva do eterno. Que todos os dias eu possa acordar pela manhã animado para ir trabalhar, para ir fazer o que tem que fazer lá fora, na empresa, na igreja, na obra de Deus, com a seguinte perspectiva: eu estou aqui, mas eu estou caminhando a algo eterno. Esse é o sentimento dos peregrinos e dos forasteiros. Você pode ficar de pé? Você pode fechar os seus olhos aonde você está? Podemos orar? Pai, muito obrigado por esta manhã. Manhã que o Senhor preparou de maneira solene para ter um encontro conosco, para vir ao nosso encontro. Cada louvor, cada palavra que foi lida e essa palavra que foi ministrada, eu sei, Pai, que o Teu Espírito alcançou corações nesta manhã. Que essa palavra possa mudar a nossa perspectiva de vida. Que essa palavra possa redirecionar a nossa vida. Ela possa redirecionar as prioridades do nosso coração. Deus, que a igreja do Senhor reunida nesta manhã possa sair daqui encorajada. Aqueles que estão chorando ou que estão sofrendo possam trazer à memória que o que está reservado é maior, é superior, é incomparável. Os que estão vivendo momentos bons, gloriosos, de bênçãos, de prosperidade, de benefícios, possam sair daqui mais desafiados a não baixarem a guarda, a não apenas usufruírem, mas a usufruírem envolvidos no Teu serviço. Aqueles que o Senhor tem dado a graça de comprar, de adquirir, de conquistar, possam voltar para casa talvez até mais animados para adquirir e conquistar, mas lembrando que é apenas um mordomo e tudo precisa estar a Teu serviço. Aqueles que estão aqui, que talvez já colocaram desculpas, que não podem, que não tem como, por causa do casamento ou da família, que possa voltar para casa desafiado a colocar o seu casamento e a sua família a Teu serviço. Nos abençoe. Espírito Santo, imprima essa palavra em nossa mente e em nosso coração, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, pastor.